Bem, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado, como sempre acontece, recebemos um amigo, uma personalidade do movimento espírita aqui do Brasil e hoje, com muita alegria, vamos receber o querido presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, um pesquisador, um historiador, mas o motivo principal da nossa conversa, ele é um dos maiores pesquisadores e estudiosos da obra e da vida do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, será uma conversa rica e, com certeza, eu garanto a vocês, em muitos aspectos, reveladora, não é? Então, vou pedir permissão a Clay. A gente sempre inicia os nossos encontros com uma oração. Então, vamos, nesse momento, nesse início de nossa conversa, levar o pensamento a Deus, pedindo permissão a Jesus para mais uma entrevista e também pedindo permissão ao querido médico dos pobres, o Kardec brasileiro, esse espírito que fez muito pelo Brasil espírita, responsável por esse mapa do movimento espírita do Brasil. A doutrina como ideia, o movimento espírita é o mapa, e aqui no Brasil, Dr. Bezerra de Menezes muito contribuiu para o avanço desse querido movimento espírita. Então, só temos que agradecer a Deus pela presença aqui em nosso Nordeste do Brasil, aí no querido estado do Ceará, a presença desse espírito amorável e bom. Então, é nessa vibração do Dr. Bezerra e pedindo a Jesus a inspiração para o entrevistado e para o entrevistador, que iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido amigo Luciano Clay Filho, tudo bom, Luciano? Como é que está aí essa terra linda, a terra de Pajuçara, de Iracema, tudo bom? Tudo, Bruno. Querido, um prazer falar com você. É uma alegria imensa poder, de alguma forma, mesmo que brevemente, partilhar desses momentos de fraternidade, nesse momento tão difícil pelo qual passa a humanidade. Aqui, embora os problemas do momento, que você tem notícia, nós continuamos os nossos trabalhos, prosseguindo na divulgação do Espiritismo, nessa terra que é abençoada e que um dia acolheu essa veneranda figura do movimento espírita, indiscutivelmente o maior nome do Espiritismo no Brasil do século XIX. Assim pensava até Chico Xavier, né? O Chico tinha uma verdadeira reverência e respeito pelo doutor Bezerra. Luciano, pessoal, eu anunciei Luciano aqui, aí veja a importância, né? Em outras entrevistas a gente deixa até certas questões de lado, mas o Luciano atualmente é o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, mas eu quis e faço questão, Luciano é historiador, pesquisador, com pós-graduação em História, Pesquisa, Metodologia. Por que eu faço questão de enfatizar bem isso? Porque quem vai pesquisar a vida e a obra de Bezerra é alguém aparelhado, muito preparado para esse tentame, né? Para esse tentame. Então, não é um pesquisador de paraquedas, é um pesquisador realmente que está com toda a ferramenta para dar esse mergulho na história da vida do Dr. Bezerra. Mas antes, Luciano, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Que alegria, que responsabilidade, né? Eu brinco muito com uma amiga aqui, Cristina Pires, que ela sempre foi uma formiguinha operosa. Aí quando eu digo, agora eu chamo de presidente, né? Eu brinco com ela, seus amigos devem também, mas é uma responsabilidade, mas também a gente sabe que é uma honra de poder trabalhar para o movimento espírita.
Mas, Luciano, eu queria, a gente vai falar de tanta coisa, mas só nesse início eu queria saber a trajetória de Luciano Klein, como chegou no Espiritismo, desde lá de trás até esse momento agora, né? Pode ser? Claro, querido. Já lá se vão alguns anos. Nós nos iniciamos nas atividades espíritas no dia 25 de novembro de 1985. Guarde em memória que foi uma data das mais importantes na minha trajetória de vida. E à época, nós começamos na Comunhão Espírita Cearense, aqui em Fortaleza, herdeira do velho Centro Espírita Cearense, que foi a primeira entidade federativa local, aliás, fundada no dia 19 de junho de 1910, por aquele que foi considerado a glória da oratória no Brasil até a primeira metade do século passado, o cearense da cidade de Icó, Manuel Viana de Carvalho, que também teve uma atuação, um trabalho importante aí no Recife e em Pernambuco. Então, nós nos iniciamos através de um curso básico, em 1985, e em seguida passamos a integrar a Mocidade Espírita Joana de Ângeles. E, portanto, passamos por 4 anos dos mais importantes na nossa vida espírita, que, de certa forma, costumamos dizer sempre, foram os melhores anos de aprendizado, aquela fase de estudo inicial. Integramos, portanto, o movimento de juventudes espíritas local. Foi quando, já nos anos 90, nós passamos a trabalhar mais efetivamente na divulgação do espiritismo, pela palavra falada, começamos também a escrever alguns artigos, tivemos o ensejo de recebendo o convite de Bem-vindo da Costa Mello, que foi o primeiro presidente da Federação Espírita do Estado de Ceará, na versão atual, foi fundada no dia 23 de outubro de 1990. Então, Bem-vindo foi o primeiro presidente. Participamos, aliás, da fundação da Federação, integrantes da referida mocidade. E a partir, portanto, de meados dos anos 90, pelo fato de sermos historiador, termos concluído a nossa pós-graduação e sentir a necessidade de fazermos um resgate da memória do Espiritismo em nosso torrão natal, nós iniciamos algumas buscas visando exatamente a esse resgate e fizemos alguns trabalhos específicos sobre personalidade do Espiritismo local. Publicamos alguns trabalhos, entre os quais um chamado Memórias do Espiritismo no Ceará. Foi quando também, já na década seguinte, recebemos o convite para participar por primeira vez, em 2009, nessa tentativa sempre de pelejar pela união da família espírita local, seguindo a diretriz estabelecida pelo nosso ilustre e venerando Dr. Bezerra de Menezes, de pelejarmos para que sejamos mais solidários uns com os outros, mais fraternos, que era essa a proposta do codificador Allan Kardec, o velho lema: trabalho, solidariedade e tolerância. Às vezes nós nos esquecemos da tolerância. Portanto, nós fomos convidados e assumimos a presidência da Federação Espírita do Estado do Ceará pela primeira vez no ano de 2009. Ficamos algum tempo, largamos a presidência, mas continuamos a trabalhar, e mais recentemente voltamos a exercer a função de presidente da Federação no ano de 2019, e agora continuamos as nossas ações objetivando, portanto, a divulgação do Espiritismo e a organização do Espiritismo na terra berço de Bezerra de Menezes, de Viana de Carvalho, de Francisco Peixoto Lins, o nosso Peixotinho, que tem, inclusive, pessoas queridas aí em Recife, como o professor Humberto Vasconcelos, que é parente dele, como Júlio Abreu Filho, comandante João Torres, da Liga Espírita Antiga. Então, há algumas personalidades locais, como também as há aí em Recife, em Pernambuco, que são nordestinos grandemente importantes para a realização desse trabalho de organização do movimento espírita nacional. Inclusive, seu amigo Samuel Magalhães, quando morou aqui, fez parte da Fraternidade Espírita Peixotinho, do doutor Humberto Vasconcelos. Né? Exatamente. Samuel, hoje, um dos grandes pesquisadores, um irmão muito caro ao nosso coração. Aí, em Pernambuco, ele fundou, inspirado no trabalho do qual ele fazia parte aqui em Fortaleza, o Centro de Documentação Espírita de Pernambuco. Nós fundamos, em 1997, o Centro de Documentação Espírita do Estado do Ceará, inspirado no trabalho de um dos grandes pesquisadores do espiritismo em nosso país,
lamentavelmente esquecido de muitos, de mim não. Eu me refiro ao saudoso amigo Eduardo Carvalho Monteiro. Eduardo fez um trabalho primoroso, vanguardista até, infelizmente nos deixou, regressou prematuramente, mas no tempo dele, ao mundo espiritual, mas um companheiro a quem particularmente muito devemos. E era um irmão muito caro, exatamente pela forma doce, afável, afetuosa com que ele tratava os amigos e essas questões relacionadas à memória do espiritismo no Brasil e no mundo. Ô Luciano, você desfiou aí tua trajetória espírita, né? Claro que nesse período o rapaz Luciano Klein foi se tornou homem, maduro, foi amadurecendo e, claro, estudou, se formou, é um historiador, um pesquisador, né? Então, aí no Ceará, com tantos baluartes, né? Eu acho que foi um filão para você, a pesquisa espírita, não é? Agora, eu queria que você falasse a importância de pessoas como você, pesquisadores realmente, que se debrucem sobre a pesquisa, trazer a história do espiritismo, porque eu acho que em cada estado tem uma importância como essa que você está trazendo à tona aí da história do espiritismo no Ceará, dessas personalidades. Você acha que falta isso, mais pesquisa espírita surgir? Com certeza, Bruno, com certeza. E costumamos dizer sempre, querido, que o trabalho do historiador, do pesquisador, é um trabalho de cavaleiro solitário. Às vezes, não há o devido reconhecimento, não que se busque isso, mas é sempre tão bom partilhar as informações e resultados de noites perdidas em vigílias fecundas, às vezes resultantes com a descoberta que você faz pesquisando em velhas bibliotecas. Hoje é mais fácil até do que quando nós começamos, há 20 anos, 30 anos, porque a época eram jornais físicos. Hoje nós temos oportunidades de sentados numa cadeira, diante do computador, num ambiente climatizado, vararmos a madrugada viajando pelas bibliotecas virtuais do mundo inteiro. Então a pesquisa hoje, para o historiador, sob certos aspectos, até fica mais facilitada. Mas mesmo assim é um trabalho solitário, porque são poucos os que valorizam esse trabalho. Eu digo sempre para o Samuel, que é um dos amigos com quem sempre falamos semanalmente, já que somos do mesmo torrão, ele é cearense de Aurora, eu sou daqui de Fortaleza, que às vezes você não tem com quem compartilhar. Então, quando você me dá uma oportunidade como esta, que, olha, é um prato cheio, eu fico com uma alegria imensa, porque nós vamos compartilhar algumas informações e o fazemos com a maior alegria, que é resultado exatamente dessas buscas. Mas a história em si, normalmente, para muitas pessoas, ela não provoca esse interesse. E é tão fundamental, até porque dizia Marcos Túlio Cícero, a frase conhecida, a história é a grande mestra da vida. Nós, espiritistas, podemos, e como podemos, aprender com a nossa caminhada, que é recente relativamente, se contabilizarmos o lançamento do Livro dos Espíritos, que oficialmente é o surgimento do Espiritismo na Terra, 18 de abril de 1857, até os nossos dias. É uma doutrina, aspas, né, recém-nascida, se comparada a outras tantas propostas filosóficas e espiritualistas. Então, nós estamos dando os primeiros passos, mas, mesmo assim, muitas personalidades do movimento espírita, elas são esquecidas. Sobretudo no século XIX, há muitos trabalhadores que, numa época de intenso preconceito ante a doutrina sistematizada por Allan Kardec, arrostaram, enfrentaram preconceito de todo jaez, para que a mensagem espírita triunfasse e lograsse alcançar os nossos corações, e hoje pudéssemos estar aqui publicamente falando sem receio de sermos apedrejados, de sermos taxados de pessoas que tinham pacto com o demônio, como acontecia muito aqui em Fortaleza nos anos 20, nos anos 30, pessoas que faziam o sinal da cruz quando passavam em frente a uma casa de espírito. Isso acontecia também aí em Recife, pela ignorância que não no sentido pejorativo, mas de fruto por causa do desconhecimento das pessoas em relação ao que era propriamente o espiritismo. Daí o trabalho desses vanguardistas, o trabalho desses bandeirantes, independentemente de possíveis equívocos que possam ter cometido, mas o trabalho de grandes nomes do espiritismo do passado foi grandemente importante, porque eles desbravaram
as matas virgens, né, no enfrentamento de muito preconceito, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. É hoje o Brasil o maior país espírita do mundo. O Ceará é um dos estados, segundo estatísticas, onde quantitativamente mais cresce o número de adeptos do espiritismo. Dissemos quantitativamente, o ideal é que seja quantitativamente, mas também qualitativamente, como resultado do nosso estudo da doutrina, que é fundamental nesse processo. Então, querido, nós nos sentimos muito felizes quando somos convidados a falar sobre a vida de determinados personagens. Tivemos o ensejo de biografar sobre vários vultos do espiritismo, além de Viana de Carvalho, que é outra figura incrível, lamentavelmente esquecido de muitos, e do próprio Dr. Bezerra de Menezes, que é, na verdade, o móvel principal das nossas pesquisas nos últimos anos. Luciano, eu acho tão importante, eu não sei se tem um caso similar, tá? Mas é tão importante um presidente de uma federativa ter unido isso, né? Você, o pesquisador, assumir esse cargo, né? Porque o interesse, a roda muda de direção, muda de direção, não é não? E eu vou lhe dizer o seguinte, meu querido amigo, você que com a sua simpatia nos cativa. Eu só assumi a presidência da Federação Espírita do Estado de Ceará exatamente em grande parte porque eu já era pesquisador, já era historiador e palestrante espírita local. Fiz algumas atividades também de divulgação pela palavra falada do espiritismo em outros estados, mas optamos por ficar aqui no Ceará e fazer um trabalho mais doméstico. Mas nós só aceitamos assumir pela primeira vez a presidência da federação exatamente porque, recebendo o convite, nunca buscamos, em razão da necessidade de nós unirmos o nosso movimento espírita local. Então, indicaram o nosso nome em razão de um momento difícil, a época pelo qual o movimento espírita estava passando. E, nesse aspecto, até interessante, porque o trabalho da pesquisa ajudou muito. Porque o historiador, de certa forma, manteve uma certa neutralidade. Obviamente que, pesquisando, nós sempre relatamos a vida de personalidades do movimento ligada a uma ou outra ala do movimento local, e nunca nos preocupamos com as divisões que não têm absolutamente nada a ver com o espiritismo. Absolutamente. São coisas nossas, humanas. As nossas idiosincrasias, os nossos atavismos, as nossas complexidades, ou os nossos complexos, também poderíamos dizer. Então, nós enfrentamos uma série de problemas pontuais, locais, e foi quando indicaram o nosso nome, e pelo bom trânsito que tínhamos como pesquisador e como palestrante nas casas espíritas, acabou dando certo. Por isso que nós optamos. Mas não é um trabalho fácil de se levar adiante. É um compromisso que assumimos pelo incentivo de muitos queridos amigos do lado de cá e da outra dimensão existencial. Certamente tem a ver com o nosso passado espiritual, talvez pelo que fizemos na nossa caminhada de antanho, na nossa caminhada anterior, mas nós assumimos com alegria. Mas o prazer que nós temos pelo trabalho da pesquisa é único, que é a nossa predileção em relação àquilo que fazemos do movimento espírita. Tanto é que, quando passarmos essa fase, à frente da federação, nós vamos, se Deus assim evidentemente nos permitir, se for isso que ele tem preparado para nós, né? Eu estou com 57 anos, daqui a 23, se estivermos na Terra, teremos 80, né? Então passa rápido. Então ainda teremos algum tempo, se chegarmos a tanto, para trabalhar a memória do nosso movimento espírita, que carece de pesquisadores. Meu amigo, aí vamos agora começar devagarzinho, entrar para aquilo que viemos, né? Meu querido Luciano, pessoal, Luciano Klein lança no segundo semestre agora, né, uma obra, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Por ser uma obra do pesquisador, vocês já sabem, será um camalhaço de 700 páginas, né? Agora, com documentos, imagens, fotos novas, desconhecidas do movimento espírita. Luciano, eu queria te perguntar de que trata a obra, mas, ao mesmo tempo, o que é que atrai na figura desse brasileiro cearense, Adolfo Bezerra de Menezes? Antístenes, que era discípulo de Sócrates, nós quase sempre só nos lembramos de Platão e Aristóteles, discípulo dissidente,
Mas Antístenes também foi discípulo de Sócrates. Ele costumava dizer que a gratidão é a memória do coração. Eu tenho um sentimento profundo de gratidão ao Dr. Bezerra de Menezes desde os tempos idos de mocidade espírita. Além do amor que passamos a nutrir. Porque Bezerra de Menezes, Bruno, ele se enquadra perfeitamente no perfil do item 3 do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec descreve o homem de bem. Diferentemente de muitos de nós, espiritistas dos dias atuais, Bezerra de Menezes se difere porque ele pregava o que vivia. E vivia o que pregava cotidianamente. Então, a nossa admiração por esse espírito, tentando entendê-lo como um homem de seu tempo, como um homem inserido no Brasil oitocentista, ou seja, no século XIX, nós passamos a persegui-lo como historiador, a compreendê-lo um pouco mais, ainda na década de 80, quando integrantes da referida mocidade. Na década seguinte, sobretudo a partir do ano de 1997, por sugestão de um grande pesquisador do movimento espírita, a quem muito devemos, assim como devemos ao Eduardo, temos uma gratidão profunda pelo estimado, querido amigo, há 21 anos domiciliado no mundo espiritual, ele desencarnou no ano 2000, o grande pesquisador espírita, que talvez só o futuro valorize o seu trabalho, do Espírito Santo, Lamartine Palhano Júnior. Tivemos a honra de fazer a orelhinha do último livro do Palhano, As Chaves do Reino, publicado no ano 2000 pela editora La Chata. E o Palhano foi quem primeiro sugeriu, em 1997, que um cearense deveria fazer uma pesquisa sobre Bezerra de Menezes, mas uma pesquisa como historiador, sem desmerecer, evidentemente, as obras que haviam sido publicadas anteriormente. Aí nós fizemos um primeiro trabalho, em 3 anos, em tempo recorde, em face da celebração no ano 2000, do primeiro centenário de desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900, portanto, 11 de abril do ano 2000, completar-se-ia o primeiro centenário do regresso triunfal desse espírito ao mundo espiritual. Aí nós fizemos um trabalho com uma equipe da qual Samuel fez parte. A força, como eu sempre digo, mas fez parte, escrevendo um capítulo. Então, nós fizemos o levantamento, com o que era possível, com os recursos de pesquisa de então, mas um trabalho que hoje está até na 3ª edição, foi publicado pela editora La Chata, Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos. Era mais, na verdade, a junção de alguns documentos que nós achamos por bem ser interessantes ali serem reunidos, a fim de que as pessoas pudessem também melhormente compreender um pouco a respeito da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Mas, depois desse livro, sobretudo a partir de 2006, nós sentimos a necessidade de fazer um outro trabalho mais acurado, mais aprofundado. Foi quando, de repente, surpreendentemente, começaram a aparecer documentos, fotografias, indicação de parentes do Dr. Bezerra de Menezes, daqui de Fortaleza, do Rio de Janeiro, sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, sobrinhos trisnetos. Encontramos, inclusive, e entrevistamos bisnetos, descendentes diretos dele no Rio de Janeiro. E nessas entrevistas com pessoas hoje queridas, do nosso coração, nós começamos a juntar uma gama considerável de material, muitas fotografias, como você mencionou, inéditas do Dr. Bezerra de Menezes. Algumas nós já revelamos no livro anterior, mas há outras tantas mais, de todos os filhos do Dr. Bezerra, quase todos nós conseguimos, das 2 esposas. Para quem não sabe, a primeira esposa desencarnou prematuramente em março de 1863, ele se consorciou novamente em 1865 com a irmã materna da primeira esposa, cunhada, portanto, Cândida Augusta, com quem viveria até o final da sua existência. Então, nós conseguimos toda a documentação do Dr. Bezerra de Menezes, diplomas dele, da Academia Imperial de Medicina, da Sociedade de Geografia de Lisboa, outras instituições das quais ele fez parte, além de termos montado, portanto, esse trabalho, que é o resultado, portanto, de quase, praticamente 20 anos de pesquisas, e fizemos questão de retardá-lo o mais possível, pelas informações que nós íamos encontrando, e aí resolvemos lançá-lo neste ano, em face da celebração, no 2º semestre, dos 190 anos de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, 29 de agosto de 1831, 29 de agosto
de 2021. Então, é um trabalho, como você lembrou, bem alentado, e nesse ponto, meu querido, eu não segui as recomendações médicas, ou seja, eu não quis fazer uma dieta no livro. Eu deixei o livro bem gorduchinho mesmo, porque o livro, eu acho que o doutor Bezerra merece. Sempre que eu digo, poxa, isso aqui está muito largo o livro, mas vai ser um livro de 700 páginas, já está na fase final de revisão. E é uma obra que eu poderia até dizer, obra da nossa vida, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação que temos ao doutor Bezerra de Menezes. Então tem muita novidade, entendendo, repetimos, como um homem de seu tempo, um homem do século XIX, porque isso nos permite ter uma visão diferente do doutor Bezerra de Menezes. E o mais surpreendente, eu posso lhe assegurar, como historiador, que somos desde 1992, quando concluímos nosso curso, depois prosseguimos na pós-graduação, que o Bezerra de Menezes, visto pela lupa do historiador, enxergado como um homem de seu tempo, o Brasil oitocentista, ele se torna muito mais agigantado. É muito mais grandioso, notável, extraordinário do que o Bezerra de Menezes, que muitas vezes nós, na nossa invigilância, na nossa inexperiência, ou pelo descuido, talvez, em razão até de comportamentos atávicos, tendemos a mitificar. Então, o Bezerra de Menezes histórico, eu gosto de usar essa expressão para fazer uma alusão ao Jesus histórico, porque tem o Jesus histórico, que é estudado pelos historiadores, pelos arqueólogos, e tem o Bezerra histórico. O Bezerra histórico ele é muito maior do que o Bezerra de Menezes, que muitas vezes nós encontramos nas biografias até hoje publicadas sobre ele. Luciano, eu não estou dizendo que é uma entrevista reveladora, né? Porque o que dizem por aí é que Bezerra, o mito, fizeram o mito Bezerra muito maior do que ele foi. Mas é o contrário. O Bezerra exatamente o contrário. É que é muito maior do que o que se pensa, né? E supõe as nossas mentes ainda acanhadas. Né? Exatamente por isso, querido. Porque você pega elementos, você pega documentos, vai nas fontes primárias, você está lendo os jornais, está vendo, acompanhando o que está acontecendo. Ainda não voltamos no tempo, não é possível. Embora as teorias digam que sim, mas por enquanto não. Mas voltar aos escaninhos das bibliotecas, passar as folhas amarelecidas pelo tempo de alguns jornais, páginas borolentas, e você dá com notícias sobre o doutor Bezerra de Menezes, o seu trabalho, e eu não falo nem só dele como espírita, mas antes mesmo de ser espírita, você percebe uma coerência tremenda da prática desse homem em relação àquilo que, teoricamente, ele concebia. Ele é, portanto, repetindo a informação que falamos anteriormente, ele se enquadra perfeitamente nesse tipo de homem de bem preconizado por Allan Kardec. O Luciano, revele para a gente quem é que fez o prefácio dessa obra que você vai lançar. Ah, rapaz, quem fez o prefácio dessa obra, na verdade, além do Samuel fazer, né, um textozinho também destacando aí o resultado da nossa pesquisa, mas através da mediunidade limpa e clara de Divaldo Pereira Franco, o outro cearense, Manuel Viana de Carvalho, gentilmente nos encaminhou uma mensagem que Divaldo recebeu na Mansão do Caminho para fazer constar a guisa de introdução da referida obra. Então, um cearense que, aliás, conviveu com o Dr. Bezerra de Menezes, embora o Viana seja mais novo do que o Dr. Bezerra de Menezes, tinha idade de ser filho do Dr. Bezerra de Menezes, mas esteve no Rio de Janeiro, já espírita, porque Viana é espírita desde os 17 anos de idade, quando se tornou espírita aqui em Fortaleza, foi alferes, seguiu a carreira de militar, chegou até a patente de major, iria para a reserva como tenente-coronel, mas desencarnou prematuramente no dia 13 de outubro de 1926, com apenas 51 anos. Então, esse espírito extraordinário, que fez um trabalho ciclópico, sobretudo na primeira metade do século passado, nos anos 10, nos anos 20, divulgando, como poucos, a mensagem espírita, uma oratória fenomenal, através da qual ele conseguia fazer com que as pessoas percebessem os mais delicados matizes do seu pensamento, enfocando a doutrina de forma responsável, e também, semelhantemente ao doutor Bezerra de Menezes, embora os cuidados que tivesse de ter em relação aos preceitos doutrinários, pela tolerância, pela afetividade do seu coração, ele nunca se fez inquisidor das consciências alheias.
nunca agia de maneira intransigente, ferina, em relação àqueles que discordavam ou pensavam diferentemente dele. E é isso que nos encanta em Viana de Carvalho, como também em Bezerra de Menezes. O Luciano, o Ceará está aqui presente nessa conversa, né? Então, eu vou aproveitar a oportunidade, porque muita gente não sabe, né? A gente tem um querido senador da República hoje, que é cearense, né? O querido Eduardo Girão, inclusive homenageou o doutor Bezerra no Congresso Nacional, né? O querido Eduardo Girão dá o apoio também para a obra, não é? Ele dá como amigo. Ele, embora o político ele tenha um trabalho respeitável, um homem de bem, também conheço o Eduardo há 25 anos, né? E o Eduardo, inclusive, foi quem lançou nessa torrente, ou nesse torrão, melhor dizendo, de filmes que foram lançados desde a primeira década do novo milênio. Em 2008, saiu o filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, produção cearense, patrocinada por ele pela Estação Luz. Nós participamos à época até como consultor, embora a proposta original do filme tenha sido a de ser um docudrama, acabou virando um filme. Depois é que veio o Chico Xavier, em 2010, depois Nosso Lar, em 2012, e outros tantos mais filmes, inclusive alguns outros também trabalhados pelo próprio Eduardo, que, por fazer uma campanha sistemática como político, seguindo os passos do Dr. Bezerra de Menezes, a favor da vida, na sua incansável luta contra o aborto, só isso já vale o seu mandato, na nossa opinião, é um companheiro que merece de nossa parte o mais profundo respeito. Independentemente de, isso é perfeitamente natural, nós temos uma outra divergência de cunho político, é claro que isso nós não deixamos transparecer nem abala a nossa amizade, mas o Eduardo é uma figura, um homem de bem, conhecemos o Eduardo, estivemos, inclusive, você fez menção à homenagem que ele prestou em 2019, por ocasião do mês de agosto, nascimento do Dr. Bezerra, ele nos convidou para fazermos no Senado uma palestra ao lado do querido amigo José Carlos de Luca, um grande palestrante espírita de São Paulo, o ator Carlos Vereza também estava presente. Nós tivemos a oportunidade, no dia 29 de agosto de 2019, estar lá, a convite dele, levando um pouco do conhecimento ao público da trajetória de vida do Dr. Bezerra de Menezes. Meu amigo, aí continuando a pesquisa, Luciano, a gente tem notícia, a gente tem conhecimento que Bezerra escreveu de 1897 a 1900, no jornal O País, né? Daqui a pouco eu vou até falar no País, no Jornal do Brasil e na Gazeta de Notícias, né? Mas a pesquisa do senhor Luciano Klein vem trazer uma revelação que há também um quarto jornal que não está no registro de ninguém. É isso mesmo, Luciano? Exatamente, querido. E, aliás, eu aproveito o ensejo, a sua pergunta, para dizer, quando me perguntam em relação à importância do trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, porque quase sempre a sua atuação como espírita, nós evocamos a lembrança dos dois momentos em que ele esteve à frente da Federação Espírita Brasileira como presidente. A primeira delas em 1889, a segunda e derradeira de agosto de 1895, até a sua desencarnação em 11 de abril de 1900. Quase sempre se fala do seu esforço, das suas pelejas, das suas lutas em prol da união da família espírita, que é um fato. Mas, quando nos perguntam em relação à importância do trabalho do Dr. Bezerra de Menezes como espírita para o movimento espírita, costumamos dizer que o seu grande contributo, na verdade, foi exatamente, aproveitando a sua pergunta, o trabalho hercúleo, monumental, que ele encetou de 1887, a partir do mês de outubro daquele ano, até a sua desencarnação em 1900, escrevendo sobre o Espiritismo, numa coluna hebdomadária, ou seja, semanal, nos principais jornais do Brasil àquela época. É interessante porque, nesse período, ele fazia parte do Centro
da União Espírita do Brasil, que foi a instituição que empreendeu essa tarefa extraordinária, e o doutor Bezerra passou a escrever semanalmente. Veja você que naquela época não era fácil, você tinha que fazer a redação, era tudo manuscrito, não tinha as facilidades da tecnologia dos nossos dias, e o mais interessante foi no ano em que ele, aspas, perdeu 2 filhos queridos, em diferença de 3 meses. No dia 2 de abril de 1887, um filho chamado Antônio, que cursava o 2º ano da Faculdade de Medicina, desencarna em decorrência de uma febre tifoide, a mesma enfermidade que ceifou a vida física da mãe dele, a primeira esposa. Então ele desencarna aos 25 anos, no dia 2 de abril de 1887, e no mesmo ano, diferença de 3 meses praticamente, no dia 13 de agosto, a primeira filha do 2º casamento, de nome Maria Cândida, cujo nome homenageava a primeira, desencarna aos 18 aninhos, em decorrência de uma tuberculose pulmonar. Imagina a dor de um pai. 2 filhos adultos, filhos que ele muito amava. E já em outubro, ele realiza esse trabalho que ele vai perseverar até a sua desencarnação. Dizemos que esse trabalho é o mais importante, Bruno, pelo seguinte motivo. Porque não existe na história do Brasil, e essa é a grande contribuição também do Dr. Bezerra de Menezes, alguém que se equipare a ele no século XIX e que tenha feito uma propaganda tão intensa na divulgação das ideias espíritas pela principal mídia da época, que era o jornal. Óbvio, não havia televisão, não havia rádio, nós não tínhamos internet. Então ele lançava mão dos jornais da época, a princípio o jornal O País, que era um jornal de grande circulação nacional e até internacional, porque era distribuído pela América Latina. Então ele utilizava a sua habilidade extraordinária numa linguagem concisa, numa linguagem jornalística, numa linguagem simples, e ele escrevia coisas do cotidiano, deixando sempre ao leitor aquele gostinho de quero mais. E ele prendia a atenção do leitor quando terminava um artigo. Você que conhece esse trabalho, porque depois eles foram fechados em livro, sabe disso, ele já deixava o interesse do leitor ali já provocado para a semana seguinte. Ele adquiriu o jornal, que normalmente saía aos domingos, houve momentos em que saía aos sábados, às vezes com atraso às segundas ou terças-feiras, mas sempre, semanalmente, o jornal trazia a coluna na qual ele popularizou e imortalizou o pseudônimo com o qual ele seria também imortalizado de Max, o pseudônimo de Max. O interessante, portanto, é que ele fazia isso com coisas do dia a dia, resultado das suas buscas, das suas experiências científicas, no laboratório que ele montou na residência dele, que ficava na Estrada Velha da Tijuca, ao número 27. Nós podemos até falar depois, se for do seu interesse. Mas o fato é que ele publicou no jornal O País, ininterruptamente, durante praticamente 7 anos, até 1894, quando transfere a coluna para outro grande jornal de circulação, que circula até os nossos dias, o Jornal do Brasil, onde ele permanece praticamente por 1 ano. Depois ele transfere para a Gazeta de Notícias. Esses 3 eram conhecidos, mas nós, nas garimpagens que fizemos, nas pesquisas que encetamos, encontramos um outro jornal, uma outra gazeta, a Gazeta da Tarde, através da qual, a partir de 1898 até 1900, inclusive encontramos o último artigo que ele escreveu, que seria publicado, não foi, porque ele regressou ao mundo espiritual, no jornal Gazeta da Tarde, que era também outro grande jornal de circulação. Então, portanto, ele fez um trabalho ininterrupto, de 1887, 13 anos, até o seu retorno ao mundo espiritual. Aliás, foi por causa desse trabalho, poucos espíritas sabem disso, que com justiça deram a ele o título de Kardec brasileiro. Isso nós encontramos, inclusive, numa celebração decorrente do aniversário de nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro de 1895, no Centro da União Espírita do Brasil. As pessoas estavam lá, o doutor Bezerra estava lá, e alguém do público, emocionado, o adjetivou de o Kardec brasileiro. Título que muito honrou, além do conhecido título, que não foi dado pelo movimento espírita, porque é anterior, o de médico dos pobres, ou, segundo algumas expressões de época,
de médico da pobreza. Então, ele faz esse trabalho inigualável. Só por isso aí, nós já temos uma ideia e afirmamos como pesquisador a grandeza do trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, que foi incomparável. Não há outro vulto do espiritismo no Brasil que tenha se equiparado ao trabalho do Dr. Bezerra de Menezes na divulgação do espiritismo, de uma forma concisa, simples, objetiva. E só lembrando, querido, embora mal comparando, evidentemente, mas esse trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, sob certos aspectos, guarda alguma semelhança com o esforço também hercúleo de Allan Kardec na publicação da Revista Espírita, de 1858 até 1869. Então, a persistência, a perseverança, a dificuldade de juntar as informações, resultado das suas buscas, colhendo fatos, curiosidades, divulgando o espiritismo, demonstrando também um grande conhecimento que ele tinha de várias ciências, além do conhecimento histórico, do conhecimento doutrinário, do conhecimento bíblico. O Dr. Bezerra conhecia profundamente as escrituras. Então, tudo isso, de certa forma, conspirou positivamente para esse trabalho inigualável em nosso país do século XIX. Luciano, aquele ditado Vox Populi, Vox Dei, né? Então, essa alcunha de o Kardec brasileira, muito bem merecido, né? Aliás, e como em plano menor, Luciano, a gente tem aqui o doutor Djalma Montenegro de Farias, grande figura, que é considerado o Kardec pernambucano por desencarnado nós. Prematuramente em 1950, também outro grande nome do espiritismo. Então, Kardec brasileiro. Mas, Luciano, vamos lá, e me permita dizer aqui amigavelmente, né? Pessoal, eu estou com a faca e o queijo na mão, né? Porque estou com um pesquisador, eu não sou pesquisador, né? A gente estuda, né, Luciano? A gente vai para os caminhos da intuição. Se você tiver um pouquinho de interesse, não for cego, nem refratário à verdade, você enxerga algo dela, né? Algo dela. Mas, afinal de contas, eu estou com um pesquisador historiador. Meu amigo, eu li estudos filosóficos já, os 600 artigos. Um volume desse aqui tem 200. 600 artigos. E o que eu percebi, porque eu sempre ouvia falar no famigerado, mas era famigerado mesmo, né? Rustenguismo do Dr. Bezerra de Menezes. Se me permite uma expressão aqui pernambucana, parecia que Bezerra era a besta fera do rustenguismo no Brasil. Ah. Então, Luciano, eu fui lendo cada artigo, Bezerra enaltecendo Allan Kardec, e eu terminei o primeiro volume, 200 artigos. Cadê Rustem? Não falava em Rustem. Segundo, terceiro, 600 artigos. E aí eu fui entrevistar o pessoal, entrevistei o César Perry de Carvalho e perguntei, e ele, como presidente da FEB, também mergulhou em muita coisa. Ele disse: Bruno, você tem razão, né? Se isso fosse colocado na conta do Antônio Luiz Saião, né? E fui também conversar com o Geraldo Campete, né? 2 presidentes. Dizem que um rustenguista, outro não rustenguista. Eu não fui fazer essa pergunta, né? São homens muito educados, né? E que você não vai tratar dessas coisas. Mas ambos me deram a mesma resposta, né? Mas eu estou aqui com um pesquisador. Aliás, essa história é 1897, Luciano. Às vezes você aponta, olha, ele não falava, não, mas isso foi antes. Mas antes de quê? Antes de quê? Se ele, quando assume a FEB, nesse período, no mesmíssimo período, né? Então, eu queria lhe perguntar esse novo jornal, Luciano, e que você falasse para a gente essa intuição que eu fui percebendo intuitivamente. Ela tem o carimbo dos fatos. Realmente, esse tal de rustenguismo de Bezerra não era tão relevante assim. E esse quarto jornal também ratifica isso. Por favor, meu amigo. Perfeito, querido, perfeito. E posso lhe dizer como historiador. É só ir às fontes. Podem pesquisar no Reformador, podem pesquisar em jornais laicos. Veja bem,
Como dissemos de início, ao pesquisador cabe a responsabilidade de, quando faz determinadas afirmativas, e as fontes, entender os personagens que são investigados por eles como homens de seu tempo. Por isso é que, para que eu possa falar de Paulo de Tarso, eu já tenho visto aí companheiros falando absurdo de Paulo de Tarso, porque fazem as suas elucubrações, têm as suas ideias próprias, acham que foi isso e, de repente, dizem isso, ou aquilo sobre Paulo de Tarso, ou sobre Francisco de Assis, ou sobre o próprio Jesus. Então, nós temos que ter o cuidado, a responsabilidade com aquilo que afirmamos. Eu posso lhe assegurar com toda a franqueza. Primeiro, claro que quando nós entendemos determinados companheiros que naquela época assimilaram essa ou aquelas ideias, são coisas perfeitamente compreensíveis pelo contexto. E explico. À época nós não tínhamos, como dissemos, além dos jornais, outro tipo de mídia, de divulgação. Então havia uma avidez muito grande por parte das pessoas que adquiriam determinadas obras, as obras espíritas, que passaram a ser traduzidas ao português, inclusive com o trabalho da Federação Espírita Brasileira. O próprio Dr. Bezerra de Menezes traduziu obras póstumas em 1892. Durante a sua gestão, em 1897, ele adquire de Pierre Gaëtan Lemarie o direito de verter ao português, para ser divulgado no Brasil e em Portugal, as obras fundamentais do Espiritismo. Isso cabe a ele também, com a criação, inclusive naquele ano de 1897, da Livraria Espírita da FEB. Então, nós vamos ter, naquela época, as pessoas ávidas por conhecer o Espiritismo. Quem sabia ler francês pegava as obras vindo diretamente da França, mas quem não sabia, e aí? Então, era muito comum você pegar, por exemplo, alguém que queria ler o Livro dos Espíritos, numa época em que o Espiritismo ainda estava em processo de afirmação no Brasil. Nós tivemos as pesquisas com mesas girantes, aí em Recife, já nos anos 50 do século XIX, nós temos notícias das mesas dançantes voantes no ano de 1854, como aqui em Fortaleza, com pesquisas feitas quase que concomitantemente àquelas que Kardec faria, sobretudo a partir de 1855, até chegar à constatação de que o fenômeno não era produzido tão somente pelo magnetismo, pelas mesas, mas que havia por trás dos mesmos a presença de seres humanos na outra dimensão existencial dos espíritos. Aí nós temos todo o processo de divulgação do espiritismo, a formação na Bahia, em 1865, do Grupo Familiar do Espiritismo, a divulgação do primeiro periódico espírita em 1869. Ah, mas era um jornal com ideias católicas? Eu diria, como um amigo dizia, daí cara pálida. Mas vamos entender o contexto. As pessoas eram assim naquela época. Se você vivesse naquela época, os mais cáusticos, críticos de hoje, agiria da mesma forma ou até pior. Costumamos dizer sempre, olha, como falávamos, nos anos 1890 havia poucos livros. Então você lia Livro dos Espíritos, lia o Livro dos Mestres, se tivesse traduzido o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tendo mais o que ler, para onde você ia? Aí ia para as obras que, porventura, fossem publicadas. Os 4 Evangelhos de Rustem foram publicados. Eu leria, você leria, os críticos de hoje leriam, para conhecer a obra. E muitos assimilavam essas ideias, como também se lia muita obra de teosofia, de Helena Blavatsky, como também se lia outras obras do chamado ocultismo, do esoterismo, porque era aquela necessidade que as pessoas tinham de buscar uma explicação mais plausível, transição de século, final do século XIX, é sempre algo que nós constatamos para o novo século, o século XX, então as pessoas buscavam com avidez essas informações. Então era muito comum, e basta você aí fazer um passeio pela história nos anos 1910, 1920, 1930, aí em Recife, aqui em Fortaleza, você observa como era o comportamento dos espíritos. Às vezes você misturava as coisas, não é por maldade. Ah, eu vou criticar porque o fulano tem que ser como eu penso o espiritismo, a chamada pureza doutrinária. Muito calma. A gente tem que ter muita calma em relação à análise disso aí. Se costumava dizer no início do século passado que havia o espiritismo, o alto e o baixo espiritismo, uma colocação até indevida pelas confusões que se faziam em relação às religiões de matrizes africanas, que no processo da abolição da escravatura também foram buscando seus respectivos espaços, e até muitas vezes elas, para funcionarem, para não serem perseguidas, organizavam uma instituição com o nome de espírita, que é uma palavra criada por Allan Kardec, para ideias novas, palavras novas, espiritismo, então a palavra é um neologismo idealizado por ele. Então, esses companheiros muitas vezes fundavam um núcleo de tradição umbandista,
mas depois, na prática, você ia perceber como se fosse espírita, mas na prática era um bandista. Então era muito comum acontecer esse tipo de coisa. Então você tem que entender o processo histórico. Então costumamos dizer, muitas pessoas que se tornaram rustanguistas naquela época, era exatamente em razão do momento, das opções de leitura, e foram pessoas de bem, tinham esse direito de fazer a opção por essa ou aquela interpretação. Às vezes conversamos com alguns amigos que são, aspas, mais radicais, porque a palavra tem um sentido também positivo, que é aquele que vai às raízes, mas nem sempre é uma postura radical, é mais uma postura muitas vezes dogmática, impositiva, em relação a uma análise que se possa fazer nesse contexto. E eu digo sempre, olha, se você vivesse naquela época, você faria a mesma coisa, agiria do mesmo jeito. O doutor Bezerra de Menezes, como outras figuras do Espiritismo, leram as obras de Rustem. Doutor Bezerra, no entanto, e aí sim você foi muito bem intuído, diferentemente, por exemplo, de Antônio Luiz Saião, que você citou, ou de Francisco Leite Bittencourt Sampaio, os dois eram seus amigos, que eram os principais arautos na divulgação das ideias de Rustem. Esses dois, sim, e eram homens de bem, profundamente evangelizados. Ah, mas eu não concordo com a tese. Mas era assim naquela época. As coisas acontecem, aos poucos vão se modificando. Se você fizer uma análise, por exemplo, do pensamento emanuelino, de Emmanuel, você que é espírita há muitos anos, pega as obras de Emmanuel dos anos 1930 e vai analisando como mudou o pensamento de Emmanuel pela via mediúnica de Chico Xavier nos anos 40, nos anos 50, nos anos 70. Você pega aquele livrinho Emmanuel, o verdinho, que Emmanuel falava sobre o catolicismo. Exato. O livro Emmanuel de Emmanuel. Então ele foi muito contundente pela época, pelo contexto, até porque houve uma pressão muito grande da igreja naquele período, na iminência da implantação do Estado Novo, de 1937. Quando você pega o próprio pensamento, como chamava Viana de Carvalho, do ínclito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, se você for acompanhar do Livro dos Espíritos até 1869, não é que Kardec mudou a sua maneira de pensar, mas em determinados momentos ele faz uma opção, aos poucos, sobretudo a partir dos anos 60, como conversávamos anteriormente, pela valorização do lado moral, daí a publicação em 1864 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes era uma obra eminentemente científica, o Livro dos Médiuns, que é a mais científica das obras da chamada codificação espírita. Aí depois nós vamos sentindo Kardec optar por esse caminho, talvez porque visse a necessidade de segurar um pouco as nossas ações com esse ranço de antifraternidade que começavam a ser percebidas por ele. Então, quando nós falamos do Dr. Bezerra, querido, o que eu quero colocar muito claramente, se você for pegar, o Dr. Bezerra aceitava as obras de Rustem? Aceitava. Como muitos espíritos aceitavam. Como Chico Xavier aceitava. Basta ler o livro Testemunho de Chico Xavier, as cartas que ele mandava para o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, você vai perceber, assim como ele, outros tantos vultos do espiritismo. Isso não os rebaixa, na minha opinião, porque foram criaturas que viveram aquilo que pregavam, e pregavam aquilo que viviam, como dissemos anteriormente. Mas no caso do Dr. Bezerra de Menezes, aí eu concordo com você, não. Ele aceitava, participava do grupo dos humildes, do grupo Fraternidade, era muito amigo mesmo do Antônio Luiz Saião, que escreveu Elucidações Evangélicas, muito amigo do Bittencourt Sampaio, mas o doutor Bezerra de Menezes, ele era Kardec até a alma, basta observar, e eu desafio, pode pegar o Reformador, de 1883, quando foi lançado, e você fazer um rastreamento no Reformador, se procurar pela palavra Rustem, inclusive a adjetivação, no sentido pejorativo, que muitos deram ao Dr. Bezerra de Menezes como místico, sobretudo a partir das contendas que vão existir dos anos 1895 em diante, até a sua despedida do plano carnal, do plano material, essas colocações, elas tinham um sentido diferente daqueles que se utilizaria posteriormente. Você não vai encontrar muito, não. Era mais uma referência à opção que ele fazia ao lado moral. E, curiosamente, aqueles que se diziam científicos, nenhum deles, eu dou a mão à palmatória, nenhum deles tinha as credenciais de cientista que o Dr. Bezerra de Menezes tinha, tanto na vida profissional como na sua atuação, a sua militância como espírita. Então, o que eu coloco muito claramente é nesse sentido. Sabe, querido, o Dr. Bezerra de Menezes, se você pegar, não há menção disso. E, de fato, como você lembrou, se você rastrear os estudos filosóficos, você não vai encontrar propaganda dele, feita às obras de Rustem, de maneira ostensiva, não vai encontrar. Ele faz citação, pode citar uma outra obra
que seja nessa vertente rustenguista, mas ele não era um propagandista como esses dois que você citou, que, repito, foram grandes homens, grandes nomes do espiritismo. E mesmo nessa última fonte que nós encontramos, nesse último jornal, que não faz parte das suas biografias, o Gazeta da Tarde, da mesma forma. Aliás, no final da sua existência, ele combatia de forma até mais acirrada algumas práticas positivistas. Isso era o foco dele mais nesse sentido, era uma atenção voltada ao combate às ideias positivistas. Luciano, eu queria te fazer uma pergunta, porque, veja bem, as biografias antigas, não é? Uma que eu gosto muito, que é uma das primeiras, né? A de Francisco Aquarone, que você conhece, né? E eu trago aqui a minha amiga, minha companheira de estudo lá da Casa dos Humildes, grande estudiosa, oradora, Valéria Pessoa, vai se lembrar que outro dia a gente viu isso, meu querido Luciano Klein. Tanto que esse rustenguismo não era relevante. Agora eu gostei porque você falou. Ele lia. Naquela época aceitava. Mas tanto que não era relevante que o Francisco Aquarone, tanto que não tinha isso em mente sobre Bezerra, que ele coloca na biografia que Bezerra não era rustenguista. Luciano Francisco Aquarone coloca isso naquela grande biografia, Bezerra de Menezes, o Método dos Pobres. Deve ter sido porque ele não tinha lido nada de Bezerra sobre isso, quer dizer, não era relevante, né? Essa é a questão. Não, e outra coisa, não havia rustenguista. Veja bem, essa expressão, essas análises que nós fazemos, até a utilização dos termos místicos, embora se fizesse alguma colocação de maneira mais ferina em relação àqueles que valorizavam o aspecto moral do espiritismo, mas a expressão rustenguista você não encontra. Aí são coisas mais para o futuro. São adjetivações, são nomes que foram dados nas décadas seguintes, a partir, sobretudo, dos anos 10. Na época mesmo, não. Aí deixa eu lhe perguntar uma coisa, seu tirocínio de pesquisador. Agora, por favor, Luciano, nesse momento aqui agora, me corrija mesmo, né? Diga, não, Bruno, aí não. Veja bem, você falou, não havia nem o termo rustenguista. Hoje, eu já ficando velho, você tem 57, eu estou juntinho, né? 54. Então, por não ter barba, eu pareço mais novo, viu, Luciano? Aí, veja bem, o que eu queria aqui, que você me dissesse se eu tenho um pouquinho de razão, eu acho que quem fez a grande propaganda, muitas vezes, do rustenguismo no Brasil, foi aqueles, no afã de combater o rustenguismo, era quem fazia a grande propaganda. Então, essa minha intuição está bem intuída ou não? Perfeito, querido, perfeito. Olha, o que eu coloco é o seguinte, respeitando as convicções, as ideias de cada um. Quando você fazer uma análise da vida de um Antônio Luiz Saião, de um Bittencourt Sampaio, do médium Frederico Júnior, todos aqueles que fizeram parte dessa fase de implantação do espiritismo no Brasil, você fica encantado com a postura, com a ética, com o comportamento desses companheiros. Curiosamente, aqueles que passaram a desfiliar suas baterias de ataque contra os que pensavam semelhantemente a Antônio Luiz Saião, Bittencourt Sampaio, por defenderem a obra de Rustem, os 4 evangelhos, muitas vezes agiam de forma até antifraterna, violenta, em relação às críticas cáusticas, ferinas que faziam. E ao contrário desses outros que tinham normalmente uma postura mais evangelizada, mais serena. E evidentemente que isso desperta mais a atenção. Mas peraí, eu estou criticando aquela pessoa que age dessa maneira, aquele outro que fica tão irado em relação ao fato do outro pensar dessa forma. Eu me lembro sempre, como historiador, do pensamento de um dos grandes luminares, embora muito irônico também em relação à igreja, do movimento iluminista, François-Marie Arouet, que nós conhecemos com o pseudônimo de Voltaire, grande pensador. O Voltaire dizia, um pensamento que é clássico, eu posso não concordar com nada do que você diz, com nada, mas defenderei até o fim o direito de você emitir sua opinião. Qual o problema de você, mesmo discordando,
respeitar o pensamento do outro. Dr. Bezerra pensava assim. Claro que ele teve alguns debates, inclusive eu me lembro muito do grande nome que, infelizmente, o próprio movimento espírita, mais recentemente, demonizou, o professor Angeli Torteroli, Afonso Angeli Torteroli. Torteroli era um companheiro de Bezerra nos primórdios da implantação do espiritismo no Brasil, na própria Federação Espírita Brasileira, que foi adjetivado de seguir o caminho mais científico do espiritismo. Mas se você for, com todo respeito, e nós fizemos até um resgate dentro do livro da biografia do Torteroli, um homem de bem. Mas o Torteroli, com todo respeito e a grandeza do seu trabalho, ele desencarnou já na década de 1920, já velhinho, um homem muito caridoso, mas ele tinha uma maneira totalmente própria de pensar o espiritismo. Que alguns dizem, se o movimento espírita no Brasil tivesse se enveredado pela linha de Torteroli, o movimento espírita no Brasil seria outro. Lê do engano. O Torteroli, vou usar uma expressão bem nordestina, não sei se vocês têm aí em Pernambuco, mas aqui nós temos o tal do sarapatel, que é uma comida que você mistura várias partes. O Torteroli, embora um homem de bem, ele fazia uma confusão doutrinária, ele misturava tudo. Ele era maçom, maçonaria é uma instituição respeitabilíssima, mas ele misturava coisas da maçonaria, dava até o nome das instituições espíritas com termos específicos da maçonaria, com a teosofia, ele também era teosofista, com o próprio espiritismo, com o esoterismo, ele criou uma confederação espiritualista. Se você for ler as coisas que o Torteroli escrevia, você fica confuso doutrinariamente. O Dr. Bezerra foi muito mais consentâneo, foi muito mais coerente com aquilo que ele se propôs a divulgar. E, em grande parte, nós somos espírita hoje pela ação do Dr. Bezerra de Menezes, a própria estruturação da FEB que ele deixou para a posteridade. Por isso que dissemos no início que consideramos, como historiador, se alguém me disser que houve outro maior no Brasil, me aponte. Me diga quem foi maior do que Bezerra de Menezes no século XIX. Quem fez mais do que Bezerra de Menezes no século XIX? Me aponte. Se for verdade, eu dou a mão palmatória. Então, no Brasil oitocentista, com todos os problemas da época, ninguém fez mais do que o Dr. Bezerra de Menezes. E em apenas 14 anos de atuação, porque ele se torna oficialmente espírita, embora conhecesse o espiritismo na década anterior, o episódio que nós conhecemos, do bonde, de 1875, mas efetivamente ele se declara espírita a partir do dia 16 de agosto de 1886. Portanto, contabilizando aí, são 14 anos até a sua desencarnação. E outro grande nome do espiritismo no Brasil do século XX, na minha opinião, como historiador, tenho o direito de pensar assim, se alguém me disser o contrário, de repente pode dar a sua sugestão, foi Chico Xavier. Iniciando o seu trabalho missionário em 1932, embora a sua mediunidade tenha sido trabalhada a partir de 1927, efetivamente já como espírita, até a sua desencarnação no dia 30 de junho de 2002. Só que Chico teve um tempo a mais do que Bezerra de Menezes. Aliás, bastante tempo a mais para fazer o trabalho que hoje todos nós conhecemos. Então, são duas grandes figuras, e nós estamos hoje aqui a falar dos dois, por quê? Porque são almas cuja mensagem de vida é consubstanciada na vivência cotidiana do amor, que eles não só pregaram, mas demonstraram de maneira patente na relação com todas as pessoas com as quais eles tiveram a oportunidade de conviver, mesmo com aqueles que pensavam diferentemente dele. Você não vê da boca do Chico palavras ferinas em relação àqueles que se postavam como adversários. Por isso que ele nos toca os corações. A mensagem de um Chico Xavier, como a mensagem de um Bezerra de Menezes, seja também mediunicamente pelo Chico, por Divaldo Franco, por Dona Ivone do Amaral Pereira, por Zilda Gama, por outros tantos médios, ela vem sempre eivada de um perfume que fica impregnado no ar, porque você percebe a substância do espírito, daquele psiquismo que pulsa na dimensão do amor. Então, Bezerra de Menezes era uma alma nessa natureza, com essa característica, como Chico Xavier também. Por isso que nós estamos hoje aqui, decorridos tantos anos da passagem dele, a falar a respeito de sua vida missionária. Luciano, nesse momento aqui da entrevista, eu tenho um respeito a você e uma admiração ainda maior, né? Porque você é um pesquisador que não acha menor a questão mediúnica, né? E há que se ver o Bezerra através do Chico, do Divaldo, da Ivone. Eu pensando aqui comigo, não vou precisar nem perguntar, porque você
falou aí, indo até Zio da Gama, né? Então você vê esse espírito hoje, o raio de ação dele fora do corpo, o que é que Bezerra faz em prol do movimento espírita do planeta Terra, né? Do planeta Terra. Luciano, o relógio é materialista. É uma conversa para muita água fluidificada, mas eu deixei uma pergunta aqui derradeira, porque isso eu achei, Luciano, isso é tão revelador, porque eu queria tratar apenas a questão do rusteguismo, a gente lançasse luz, mas há também outra pecha que você tocou, a palavra místico, o sentido numa época ou noutra, mas as pessoas dizem que o Chico Xavier e o Bezerra foram religiosistas. Você vê a dona Heloísa Pires saiu em defesa de Bezerra, não é? Mostrando que o pai sabia do rusteguismo do Bezerra, mas sabia muito bem separar as coisas, o Herculano Pires. E sempre ele e Dona Virgínia em casa enalteceram esses dois gigantes, o Chico e o Bezerra, não é? Então, essa pecha de religiosista aí, Luciano, eu vou querer saber que você conte, não é? Porque, Luciano, vai sair um artigo em breve, né? Para o Conselho Espírita Internacional. Pessoal, veja o título do artigo, né? Bezerra de Menezes, o mais científico dos espíritas brasileiros oitocentista, né? Luciano, o mais científico, isso aí para mim foi a coisa mais reveladora nos últimos tempos, né? Sobre Bezerra. Por favor, nos conte isso. Ô, querido, claro, com prazer. Inclusive é o título de um capítulo do livro que nós fizemos, agora um artigo a pedido dos companheiros, para a revista Espírita, que está sendo lançada, claro, com uma formatação diferente. E aí nós escrevemos um artigo com esse mesmo título para mostrar essa ação do Dr. Bezerra de Menezes como pesquisador, como alguém que tinha um propósito também de voltar, como cientista que ele era, a sua atenção à fenomenologia mediúnica. E como dizíamos há pouco, quando elencamos alguns títulos do Dr. Bezerra de Menezes, profissionalmente, ninguém do movimento espírita do século XIX, e, aliás, poucos do século XX, tinham os títulos científicos que o Dr. Bezerra de Menezes possuía. Ele, além de médico, só já era um cientista na área da medicina, foi membro da Academia Imperial de Medicina. Dificílimo de se ter uma cadeira lá dentro, ele conseguiu pelo seu talento. Como médico, à época especialista na área da urologia, embora não houvesse as especialidades médicas como hoje nós temos. Foi presidente da Sociedade de Físico-Química, das Ciências Matemáticas, também uma instituição que poucos conheciam, do Instituto Farmacêutico, foi presidente do Instituto Médico Brasileiro, foi diretor de um hospital, uma casa de saúde, poucas biografias registram, que foi montada por ele em 1861, em parceria de um colega médico, a Casa de Saúde Godinho e Bezerra. Um cientista, um médico, um cirurgião de nomeada. Também, poucos sabem, até na área da história, ele escreveu 17 biografias de vultos do Império, enfeixando-as numa obra intitulada Galeria dos Brasileiros Ilustres, de Sebastião Sisson, um francês que inclusive chegou a pagá-lo quando ele era estudante de medicina para que ele escrevesse sobre o vulto do Império. Tem até uma biografia dele sobre o imperador Pedro II. Então nós vamos encontrar também, mais adiante, na fase homeopática, ele também integrando o Instituto Hahnemanniano. Então ele fazia parte de várias agremiações científicas que nós relacionamos, contabilizamos em torno de 10. Isso na área da ciência. Em relação ao espiritismo, propriamente, além dessas credenciais que ele apresentava, ele, sobretudo já em 1889, e mesmo durante a década seguinte, ele vai encetar pesquisas num laboratório que ele vai montar, vejam só, na sua própria residência, a partir de 1891, que ficava na Estrada Velha da Tijuca, ao número 27. Era um chalé. Ele fazia reuniões mediúnicas, sobretudo porque no início da década de 80, esse é um fato conhecido,
ele realizou um trabalho objetivando encontrar explicações para o problema a que foi acometido um de seus filhos. O problema é conhecido. O rapaz apresentou um problema, uma perturbação mental, uma alienação mental, segundo o entendimento da época, e que ele resolveu fazer uma pesquisa constatando já como espírita que se tratava de um processo grave, obsessivo. Vai, aliás, gerar o livro póstumo, foi lançado somente em 1920, A Loucura sob Novo Prisma, que é uma obra eminentemente científica. Essa obra ele a realizou não foi de uma sentada, pelo contrário, nós tivemos acesso aos originais, Bruno, é impressionante, o livro era um calhamaço, resultado de atas, ele assinava nessas reuniões que ele realizava na sua residência, em 1891, ele fazia as atas das sessões, os espíritos que se manifestavam, as orientações que eram dadas, o próprio espírito do médico homeopata, um dos vanguardistas na análise dos fenômenos das mesas girantes no Brasil, Melo Moraes, que, aliás, poucos sabem, foi o primeiro a verter ao português, ainda de forma manuscrita, o Livro dos Espíritos, em 1862. Há um trabalho dele, da primeira edição do Livro dos Espíritos, traduzido, que consta da Biblioteca Nacional, traduzido, portanto, por ele em 1862. Não foi publicado. Esse título, portanto, cabe ainda ao Joaquim Carlos Travassos, em 1875. Mas foi a primeira versão ao português do Livro dos Espíritos, que é a obra magna da codificação espírita. Então, o doutor Bezerra de Menezes realizava esses experimentos, colhia informações, o filho chegou, as biografias não registram, a ser internado, inclusive, na casa de saúde do doutor Eiras. E ele tentou, o quanto pôde, aprimorar essas suas pesquisas, em contato, inclusive, com um grande pesquisador que, à época, a parapsicologia não existia, mas era um inglês que morava no Brasil, uma espécie de precursor, grande amigo do Dr. Bezerra de Menezes, da parapsicologia, um inglês naturalizado, chamado Alfred Alexander. Esse homem também foi o mesmo, inclusive, fez a entrevista histórica do Dr. Bezerra de Menezes, que consta do Reformador de 1892, para ser essa informação, como de outros tantos espíritas, levadas para um congresso que aconteceria em Chicago, nos Estados Unidos, Congresso Espiritualista Internacional. Então, esse homem, como outros tantos médiuns que trabalhavam com ele diretamente, na sua própria residência, numa parte contígua, lá, isolada, do chalé da rua a que fizemos menção, ele, com a presença, inclusive, de familiares, foi catalogando informações das quais ele utilizava para o livro a que fizemos menção. Esse livro, ele protelou ao máximo a publicação do mesmo. Nós encontramos registros dos estudos filosóficos, ele falando do livro, dizia que ia publicar o livro, mas não publicava. O filho desencarnou e ele não chegou a publicar, mas como forma, talvez, de homenagear o filho, ele pretendia levar esse livro, veja só, isso nós encontramos a informação, para que a obra fosse lançada no célebre Congresso Espírita e Espiritualista que aconteceu em setembro de 1900, em Paris. Congresso do qual fazia parte Leon Denis, Alexander Aksakov, Alfred Russel Wallace, além de Gabriel Delany, que era um dos organizadores. O doutor Bezerra de Menezes, então presidente da Federação Espírita Brasileira, nós encontramos o registro disso. Ele pretendia pessoalmente, ele falava fluentemente o francês, como falava também fluentemente o espanhol. Poucos sabem, mas foi ele que traduziu para o português a obra de Jaime Pellicer, Roma e o Evangelho, do espanhol, em 1899, e também, como fizemos menção, traduziu obras póstumas do francês. Então, ele pretendia levar esse trabalho como um trabalho eminentemente científico, porque se você ler a obra que fizemos menção, Loucura sob Novo Prisma, é uma obra que ele, inclusive, procura até citar menos Kardec, e mostrando mais as fontes que ele lançava mão de teorias médicas, numa época em que a psiquiatria, como a psicologia, estava ainda em fase de estruturação, para mostrar também o viés interpretativo do espiritismo, baseado nas teses kardecianas a respeito da obsessão. Então, ele vai citar vários casos. Então, ele pretendia pessoalmente, imagina, Luciano, eu tenho a obra, aquela passagem quando ele destrincha, né? A loucura com lesão cerebral e sem lesão cerebral. Exatamente. Né? Para a época, os médicos alienistas, como eram chamados os psiquiatras, né, que seriam chamados psiquiatras posteriormente, não tinham noção disso. Era uma tese, evidentemente, ousada para a época. Isso seria uma grande contribuição. Infelizmente,
ele não pôde estar presente fisicamente no evento, porque desencarnou no mesmo ano, no dia 11 de abril. E a obra ficou engavetada. Até que 20 anos após a desencarnação dele, em 1920, os filhos que ainda estavam encarnados do Dr. Bezerra de Menezes, como forma de homenagear a memória paterna, bancaram, tiraram dinheiro do próprio bolso e editaram pela editora Boêmia, do Rio de Janeiro, a obra, que veio ao lume, portanto, somente em 1920. No ano passado, a obra completou 100 anos do seu lançamento. E somente em 1946 foi que a Federação Espírita Brasileira lançou-a com o seu selo. Então, de 1946 para frente, é que saiu a edição que permanece até hoje da Federação Espírita Brasileira. Então, o doutor Bezerra de Menezes ele fazia essas experiências. Eu desafio, eu duvido, até quando éramos crianças, eu dizia, eu duvido, Deodó, que alguém me aponte, me diga um nome do movimento espírita do Brasil, esse ou aquele, do século XIX, que tinha as credenciais de cientista do Dr. Bezerra de Menezes, que fez experiências dessa natureza. Você não vai encontrar. Sinceramente, não vai encontrar. Meu amigo, que riqueza tivemos aqui no decorrer dessa noite, não é? O nosso amigo em comum, eu quero agradecer aqui ao Eduardo, fez a ponte minha com Lima, o querido Luciano Clay, também pesquisador de mão cheia, o querido Eduardo Lima, né? Mas tem um amigo seu aqui em Pernambuco que eu não vou poder deixar de falar dele, viu, Klein? Que é o querido Lira, Luiz Jorge Lira Neto. E o Lira ser humano. fez a seguinte previsão. Inclusive, você conhece ele como pesquisador, você não sabe nada do médium, do grande médium, viu? E ele disse, Bruno, eu tenho certeza que essa entrevista com o Luciano vai servir de consulta no futuro, né? E o que eu tive aqui, eu saio com a visão de Bezerra ainda maior, melhor. Você lançou luz, clareou muita coisa. Eu disse que eu entrei aqui com a faca e o queijo na mão, saio alimentado, viu, Luciano? E agradeço demais, foi uma honra, um prazer, uma alegria, de sua forma, né? Para dois nordestinos, quando se encontram, né? E quero ver se você faz uma palestra para a gente na Casa dos Humildes, quem sabe com virtual, com o Luiz Jorge dirigindo, dividindo. Será uma honra, viu? Pode crer. Ele é uma figura admirável, grande companheiro, grande estudioso, e uma pessoa extremamente serena, tranquila. Tem o que Kardec tinha sobejamente, que todos nós espíritas deveremos ter, bom senso. Meu querido, suas palavras, suas despedidas para quem nos escutou nessa 1h30. Gratidão, querido. A forma como eu fui acolhido por você, a oportunidade que nos deu para que pudéssemos falar um pouco a respeito do Dr. Bezerra de Menezes, apresentando um pouco o resultado das nossas buscas. São anos de pesquisa. Claro que, naturalmente, às vezes, no calor da emoção, e pedimos desculpas, possamos talvez ter dito alguma coisa indevida, que possa ter constrangido a esse ou aquele irmão. Se isso aconteceu, não foi a nossa intenção, mas o historiador, às vezes, até porque a história é reveladora, né? Nós aqui, tão somente, fizemos questão de mostrar que essa figura ímpar da história do espiritismo do Brasil merece, de nossa parte, o mais profundo respeito, pelo seu legado, por ter sido um homem honrado, por ter sido um homem de bem, um autêntico, um líder, um genuíno, um verdadeiro cristão. Isso nós constatamos nas suas ações. E nomes como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, tão necessário nessa hora aziaga, nesse momento de perturbação, de inquietação pelo qual passa a humanidade terrena, faz cada vez mais necessário, porque eles se assemelham, meu querido Bruno, nós que somos nordestinos, a essas estrelas cadentes dos nossos sertões, do semiárido nordestino, que nas noites escuras, enluaradas, deixam um rastilho luminoso apontando um rumo a ser seguido. Bezerra de Menezes é uma dessas almas. A sua mensagem deixou para nós um rastilho, um roteiro de um homem de bem, que demonstrou concretamente a que veio,
e a sua missão no Brasil foi exitosa, embora a sua luta árdua em prol da união da família espírita, o que não é fácil. Só para fechar, Bittencourt Sampaio, que foi um grande homem também, costumava dizer em seu tempo, frase dele, que é um tanto pessimista: a união vale para todos, menos para os espíritas. Isso à época. Claro que hoje a coisa mudou, né? Será que mudou? Ainda não. Mas cabe a cada um de nós seguirmos aquilo que também foi a tônica, a batida recorrente de Allan Kardec, que lutou para que isso acontecesse. E ninguém mais tolerante, mais compreensivo, mais amoroso, até mais do que Bezerra de Menezes, foi para nós do que Allan Kardec. Basta ler e perceber nas entrelinhas dos seus textos, a forma como ele escrevia, o quanto isso se apresenta. E Bezerra de Menezes cumpriu, na nossa opinião, como historiador, fielmente, os preceitos do seu mestre. Primeiro Jesus, depois Kardec. Grato, querido, a você e a todos pela atenção e os nossos cordiais votos de muita paz. Luciano, eu esqueci de dizer a você, viu? Todo convidado aqui nessa salinha virtual não sai sem fazer a prece final. E hoje, por motivos óbvios, já, um pesquisador de Bezerra, vamos orar homenageando Bezerra. Suave, meigo e puríssimo Jesus. A sombra da frondosa árvore do teu evangelho é que nós espíritas, cristãos, dos tempos modernos, nos abrigamos. Em meio a esse mar revolto das paixões humanas, da turbulência na qual nos encontramos, nesse início de novo século e também de novo milênio, nós a ti recorremos, Senhor, permanentemente, buscando o teu regaço paternal, a fim de colhermos em ti, na tua mensagem, redivível pelo Espiritismo, as energias de que carecemos, para o robustecimento da nossa fé, o fortalecimento da nossa alma, para continuarmos a nossa luta, enfrentando os obstáculos que a vida nos impõe para o nosso crescimento espiritual. Perdão, Senhor, pela nossa teimosia, pelas vezes em que cerramos os ouvidos à mensagem luminosa, redentora do teu Evangelho, há 2000 anos propagadas. Ajuda-nos, Senhor, no entanto, a continuarmos a nossa caminhada, a prosseguirmos sem esmorecer, cumprindo as tarefas que o Senhor nos tem confiado. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de serviço no bem, de reabilitação espiritual. E, por fim, ó Mestre, que tu possas, através do teu mensageiro, o Dr. Bezerra de Menezes, mais diretamente a nós, do movimento espírita brasileiro, ligado por esses laços imperecíveis da legítima fraternidade, que ele possa fortalecer as nossas casas espíritas, inspirar-nos permanentemente a necessidade imperiosa de sermos mais verdadeiramente fraternos e afetuosos uns com os outros, para que assim, como disseste, possamos, em muito amando, sermos reconhecidos, de fato, como teus verdadeiros discípulos. Sê com eles, Senhor. Sê conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Meu amigão, um abraço, viu, virtual, viu?
Um abraço. Me mata uma curiosidade, Clay. O Eduardo Lima, eu sei a predileção dele, né? O pesquisador Luciano Clay é vovô ou é tricolor do PC? Rapaz, eu sou o time mais ecumênico do Ceará, que é o Ferroviário. Ecumênico, aspas, né? Porque se dá bem com todo mundo. Rapaz, e, aliás, recentemente ganhou do Santa Cruz, ganhou do Sport, ganhou do Náutico no ano passado, retrasado. é o Ferrinho e É o Ferrinho. as cores no meu Santa Cruz. Já fiquei satisfeito. Exatamente, os dois são corais, né? Luciano, foi um prazer, viu? Uma alegria. Beijo, querido. Obrigado. Muito feliz. Beijo na alma, viu? Muita paz. Deus te abençoe. Grande abraço.